Bom dia, meu Deus. Bom dia aos irmãos de luz que nos iluminam tanto. Bom dia, segunda-feira. Bom dia para você que está acordando agora. Que a nossa semana seja leve, abençoada, iluminada, produtiva e muito feliz. Estamos aqui para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos agradecer a Deus por este momento maravilhoso, por este merecimento de estarmos aqui na sua presença. Vamos agradecer por mais um dia, por mais uma semana que começa, que seja de saúde, de muita felicidade. Vamos agradecer a Deus pelas coisas simples da vida, que estas sim são as mais importantes. Então, neste momento, você que está acordando agora, está aí na cama, procure uma posição agradável. Respire profundamente. Ouça a melodia, o barulho dos pássaros. Visualize que você está neste momento no meio de uma floresta. Que você está andando, sentindo o vento batendo sobre os seus cabelos. Você vai andando, e você percebe que tem alguém do seu lado. Aí você dá uma olhada, esse alguém é Jesus. Ele nunca te abandona. Ele sempre está do nosso lado, nos orientando, nos guiando, segurando a nossa mão em todos os momentos da nossa vida. Então, entregue teus problemas nas mãos dele. Relaxe e vamos orar e agradecer. Meus amigos, a mensagem de hoje do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 142, que diz o seguinte: achando-se forte, a força aparece. A força interior para realizar bem, como quer e precisa, vem do exercício, esforço e busca. Não se considere fraco, sem recursos, incapaz de amar, progredir, resolver problemas e ser feliz. A força está dentro de você, desde que nasceu, em essência, latente, esperando que a reconheça e desenvolva. Sem a disposição para ser melhor e vencer, ela fica sem uso, desprezada e não vem à tona. Acredite na força, faça o seu progresso, avance firme. Só é forte quem exercita a força. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E o item é o 11. Jeremias e os falsos profetas. Pelo nosso irmão Luoz, um espírito protetor, em Carluxi, 1861. Nosso amigo Luoz diz o seguinte: eis o que diz o profeta Jeremias.
Não escutem as palavras dos profetas, pois eles os enganam ao profetizar. Eles divulgam as visões de seus corações e não o que ouviram do Senhor. Esses profetas dizem para aqueles que blasfemam a Deus: ó Senhor, o Senhor disse que vocês terão paz. E para todos aqueles que andam corrompendo seus corações, os profetas dizem: nada de mal acontecerá a vocês. Mas qual dos profetas esteve com Deus e ouviu suas palavras? Qual deles entendeu o que ele disse? Eu não enviei esses profetas, diz o Senhor, e eles vieram correndo. Não lhes falta nada, e eles profetizavam por sua conta. Se eles tivessem estado ao meu lado, teriam ouvido as palavras que eu disse ao povo, e o teriam ajudado a não trilhar o caminho do mal e a não praticar más ações. Tenho ouvido o que dizem esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: Senhor, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias são apenas invenções de seus corações? Se alguém do povo, um profeta ou um sacerdote perguntar qual é o fardo do Senhor, vocês podem responder: o fardo do Senhor são vocês mesmos, falsos profetas, e eu os lançarei para bem longe de mim, dirá o Senhor. Jeremias capítulo 23, versículo 16 a 18, 21, 25 e 26 e 33. Meus amigos, é a respeito dessa passagem do profeta Jeremias que eu quero falar. Deus, falando por intermédio do profeta Jeremias, disse: é a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que desde aquela época os charlatões e os vaidosos exploravam e abusavam do dom da profecia. Abusavam da fé simples e quase cega do povo quando prediziam por dinheiro coisas boas e agradáveis. Esse tipo de fraude era muito comum entre o povo judeu. Fica fácil compreender que o povo, em sua ignorância, era incapaz de distinguir os bons dos maus. Assim, eles eram mais ou menos enganados por aqueles que se diziam profetas e que não passavam de impostores ou fanáticos. Não existe nada mais esclarecedor do que essas afirmações. Eu não enviei esses profetas, disse o Senhor, e eles vieram correndo. Não lhes falava nada, e eles profetizavam por sua conta. Mais adiante ele diz: tenho ouvido o que dizem esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei. Ele indicava assim um dos meios empregados para explorar a confiança que o povo tinha deles. A multidão, sempre crente, não contestava a veracidade dos seus sonhos ou de suas visões, porque achava tudo aquilo muito natural e sempre convidava os profetas a falar. Após estas palavras do profeta Jeremias, escutem também os sábios conselhos do apóstolo João quando diz: não acreditem em todos os espíritos. Tenha antes a certeza de que os espíritos são de Deus, pois entre os desencarnados existem também os que têm prazer em enganar quando encontram a ocasião. Fica bem claro que os enganadores são os médiuns que não tomam as necessárias precauções. Esse é um dos maiores obstáculos contra o
o qual muitos médios esbarram, sobretudo quando são novatos no espiritismo. Isso constitui para eles uma prova, na qual somente poderão triunfar, se agirem com prudência. Portanto, aprendam antes de qualquer coisa a distinguir os bons dos maus espíritos, para que vocês mesmos não se tornem falsos profetas. Que assim seja. Pois é, meus amigos, nós temos que tomar muito cuidado, porque infelizmente, nos dias atuais, o que a gente mais vê nas redes sociais são pessoas abrindo canais no YouTube, Telegram, Twitch e vários outros locais aí, falando, profetizando em nome de Jesus, dizendo que foi o Cristo que mandou dizer, revelando grandes acontecimentos, como o profeta Jeremias, como o nosso irmão Luoz aqui falou. Temos que tomar muito cuidado. Muitos aparecerão, infelizmente, e farão até milagres, mas nós precisamos, além dos cuidados, nós precisamos ter mais fé para não sermos seduzidos pelas belas palavras. Temos que refletir bastante sobre o que se é falado em nome de Deus, porque como está aqui no capítulo 11, o apóstolo São João, ele mesmo diz: não acreditei em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Nós temos que usar o crivo da razão. Não só os encarnados. Nós não temos somente falsos profetas aqui na Terra, entre os encarnados. A maioria está já no plano espiritual, que são os desencarnados. A pessoa, quando desencarna, o espírito continua com o mesmo jeito. A pessoa não muda de uma hora para outra. Então, quando ele chega no plano espiritual, ele vai continuar praticando suas maldades. E ele vai procurar, esse espírito vai sair procurando aqueles afins. E quando ele acha aquele momento, uma brechazinha, ele utiliza aquela pessoa, os médiuns, para fazer grandes revelações e enganar a humanidade. E a humanidade está tão sofrida que sai acreditando em tudo o que acontece. Em nenhum momento para verificar, para usar o crivo da razão, para saber se aquilo realmente é verdade. Infelizmente não investiga. São os fake news. Nós temos aqui que pedir a Jesus que nos ajude sempre, para que a todo momento que chegar uma mensagem que seja utilizada em nome de Deus, que a gente possa refletir bastante, silenciar, conversar com Cristo, pedir orientação. Antes de tudo, não sair por aí divulgando, dizendo que tal espírito falou. Vamos pedir a Jesus que nos dê esta sabedoria
amado Mestre Jesus, neste momento estamos aqui diante de Ti. Nós Te agradecemos por mais este Evangelho, pelos Teus ensinamentos. Te agradecemos pela semana que se inicia, por estarmos vivos, pelos irmãos de luz que nos acompanham sempre, nossos anjos guardiões, mentores e guias espirituais. Nós Te agradecemos pela família, pelo pão de cada dia, pelo nosso trabalho. Te agradecemos, Senhor, por este planeta maravilhoso que o Senhor nos deu, nos emprestou. Ilumina, Senhor, a nossa caminhada terrestre. Toque em nosso coração para que a gente possa sempre praticar o bem, que a gente possa ser mais caridoso, mais benevolente, que a gente possa, Senhor, perdoar sempre. Te entregamos neste momento todos aqueles que se encontram em aflição, aqueles que estão doentes do corpo e da alma. Que o Senhor possa curar, Senhor. Aquele que o Senhor sabe que é do merecimento. Nos ajude, nos ampare sempre. A reflexão final de hoje, meus amigos, diz o seguinte: que a lucidez do amor do Evangelho nos visite e abra os nossos corações para os princípios cristãos. Que sejamos conscientes da nossa brevidade nesta viagem, nesta terra. Lembrando que nossa bagagem de volta é determinante para a construção do estado de nirvana ou do desespero, do sofrimento, das más ações. A casa do Pai tem muitas moradas, disse Jesus. E qual delas habitaremos? Com quem habitaremos? Na paz ou na disputa? No amor ou no ódio? A história nos mostra as cruzadas, a Inquisição, as barbáries humanas, usando o nome de Deus e esquecendo o caminho ensinado pelo Cristo. Reflexão, meditação, leitura do Evangelho determinará a nossa escolha e o futuro de nossa alma. A escolha é livre e a colheita é nossa. Tudo passa, mas o Espírito viverá sempre, colhendo o que planta, e ninguém pode tirar dele aquilo que nele está. Que todos tenham uma semana abençoada, um dia com muita luz, muita paz. Vamos refletir sobre a mensagem de hoje. Vamos deixar Jesus tocar em nosso coração. Que assim seja, assim é e assim será.